Olá, meu nome é Júlia, eu sou cineasta e eu faço parte da equipe da 24 Brasil e hoje a gente veio falar sobre o filme O Amor Sangra, em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, e como as representações queer são feitas no cinema. Vem com a gente para aprender mais. O Amor Sangra, ele é um filme repleto de desejo, de paixão e crimes. Conversa diretamente com um gênero que surge ali no final dos anos 80 e 90, que é o thriller erótico. Filmes como Fome de Viver, Ligadas pelo Desejo e Atração Fatal exploram muito bem o limite entre a obsessão e a paixão. Mas o que acontece quando um filme queer pega essa tradição, torce, espreme e entrega algo completamente diferente, totalmente absurdo e irresistível? Bom, hoje nós vamos falar então sobre O Amor Sangra. Um filme que carrega consigo essa estética do thriller erótico dos anos 80, mas também tem do seu DNA esse espírito subversivo que a crítica B. Ruby Rich ela fala sobre o New Queer Cinema, um movimento que surge ali no cinema estadunidense independente. Bom, e o que é esse movimento? O New Queer Cinema é um movimento que ele surge ali no início dos anos 90, em que os cineastas LGBTQIAPN+, eles se recusavam a fazer representações e filmes que fossem palatáveis ao público hétero. Filmes sujos, agressivos, sensuais, violentos, cheios de desejo, transgressão e uma moralidade ambígua invadiam os festivais ao redor do mundo. Um cinema que não pediu muita licença para o seu público, é um cinema que não explica muito a sua existência. E acima de tudo, ele não pegou a identidade queer como um problema, ele simplesmente pegou a identidade queer para trazer narrativas subversivas para o público. Filmes como Desert Hearts, The Watermelon Woman, Paris is Burning, Nunca Fui Santa, fazem parte desse panteão de obras do New Queer Cinema. E vale ressaltar também que o nosso querido diretor, Kairin Aino, ele bebe muito dessa fonte do New Queer Cinema, porque ele começa a trabalhar com cinema na década de 90, e é justamente quando esse movimento começa a ascender lá nos Estados Unidos, e ele começa a estudar lá em Nova York. O Amor Sangra, ele herda muito do thriller erótico. Corpos como território de desejo e violência, tensão sexual que se transforma em tensão física, jogos de poder e a constante ameaça de morte. Mas ao contrário do que a gente costuma ver nos thrillers eróticos, aqui o corpo feminino ele não é fetichizado pelo olhar masculino. É um corpo que sangra, que sua, que se deforma, que performa força, que deseja sem ser punido pelo desejar. Mas sim, ligadas pelo desejo das irmãs Wachowski, duas mulheres armam um golpe em meio a uma trama mafiosa, usando seu desejo como uma arma e estratégia. E se Fome de Viver, o desejo lésbico ele surge carregado de uma sensualidade, mas também entre a morte e a imortalidade, em Um Amor Sangra parece sintetizar tudo isso, mas levando ao delírio, ao absurdo, à hipérbole. O filme também é sobre feminilidades e dissidência. Temos Lu, uma desfemme que não exercita a feminilidade padrão, dona de uma academia que tem uma aparência mais fechada, mais sisuda, mas extremamente afetiva. E a gente também tem Jack, uma bodybuilder que usa o seu corpo como um instrumento de trabalho e uma possibilidade de futuro. E assim, essas duas formas de feminilidades, elas não estão com popularidade no meio mainstream do cinema. E o mais legal de tudo isso, o mais interessante desse filme é que o fato de que esse é um filme sobre mulheres que se apaixonam, mas cuja trama ela não gira em torno do fato delas se apaixonarem. Não existe aqui a narrativa do sofrimento queer, da aceitação, da rejeição social. O desejo dela simplesmente é. Como no New Queer Cinema, a sexualidade está ali, presente, central, mas não como um problema. E aí vem o final. Se durante todo o filme a gente caminha por uma tensão crescente entre desejo e violência, no clímax o filme simplesmente rompe com qualquer barreira da realidade. Ele assume sem pudor e delicadeza o delírio. O realismo desmorona. Esse delírio final não é gratuito. Ele é uma espécie de manifestação física do próprio desejo, do rompimento de qualquer norma. É como se o filme gritasse: se o amor não cabe nas estruturas, a gente derruba tudo e cria uma que cabe. O filme faz o que o New Queer Cinema sempre propôs. Ele nega a norma,
ele nega esse olhar hétero-reducionista, ele nega a obrigação de ser palatável. E no lugar disso, ele oferece excesso, horror, beleza, sangue. O Amor Sangra é um filme sobre desejo, sobre delírio, mas também sobre liberdade. Ele se conecta com toda uma tradição cinematográfica, dos thrillers eróticos dos anos 80 ao new cinema dos anos 90, para criar algo que ao mesmo tempo é uma homenagem e é uma ruptura. E assim, eu nunca vou esquecer a sensação de estar assistindo esse filme no cinema, de estar olhando aquela história, de estar vendo aquela narrativa subversiva, algo que eu nunca tinha visto até então. E eu, como uma mulher lésbica, fico mais feliz ainda de estar vendo essa representatividade no cinema mainstream. Mas conta aqui pra gente nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem mais sugestões de temas pra gente, se você gosta do filme. Enfim, conte aqui pra gente que a gente vai correr atrás. Beijo, até a próxima!